Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje, nessa aula, encerrando aqui o nosso capítulo 2 da frente a gente vai dar início ao estudo do máximo divisor comum, tá? Também chamado de MDC. Tá? Então, antes de falar o que é o máximo divisor comum de dois ou mais números, vamos lembrar um pouquinho aqui sobre os divisores de um número. Então aqui, a gente denota, a gente está tratando sempre dos divisores positivos, tá? A menos que o enunciado do exercício ou do problema fale o contrário. Sempre que eu falar de divisor de um número, eu estou falando dos divisores positivos desse número, tá bem? Então aí, os divisores de 10. Vamos tentar listar esses números? Então eu sei que 1 divide 10, 2 divide 10, 3 não divide 10, né? Porque 3 vezes 3 dá 9, ia sobrar 1. 4 não divide 10, 5 divide 10 e o próprio 10 divide 10. E aí acabou, né? Porque qualquer número maior que 10 não vai dividir o próprio 10. Então, encerramos por aqui os divisores de 10. Usando a mesma lógica, a mesma sequência, que eu não vou descrever todos os números, né? Assim, o porquê que é ou não é divisor, eu vou listar aqui os divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. Número maior que 12 não divide 12, né? Vai dar uma divisão não exata, né? A gente está tratando aqui sempre de divisão exata, tá? Então, esses são os divisores de 12. Então, acabou. E aí, o número 3, vale destacar que o número 3 é primo. E o fato dele ser primo já garante pra gente que ele tem exatamente dois divisores. O número 1 e ele mesmo. E o próprio número. Então, os divisores de um número primo sempre são 1 e ele mesmo. Tá bem? Então, conforme que a gente está vendo, nesses exemplos aqui iniciais, já dá para concluir que o conjunto dos divisores de um número é um conjunto finito. Ou seja, ele tem uma quantidade finita de elementos. Mas aí fica aquela pergunta, né? Como que eu encontro os divisores de um número? Né? Fazer esse procedimento de listar esses números, investigar, assim como foi feito nesses exemplos aqui, acima. Bom, é um recurso, mas não parece que é a melhor ideia, né? Porque é um método trabalhoso e a gente não consegue formalizar isso, né? Então, lembrando do que a gente viu lá no sexto, sétimo ano, né, quem estudou comigo aí, a gente tinha um método para saber quais são os divisores do número e quantos são esses divisores, né? Para ambas perguntas, tanto sobre quais e sobre quantos, o método é o mesmo. Então, assim, eu uso a fatoração do número inicialmente para poder começar a brincar com essas perguntas, né? Então, como exemplo, eu vou tratar aqui de um caso concreto dos divisores de 40. Né? Quais e quantos são os divisores de 40? O primeiro passo é fatorar o número. Né? Então, fatoramos aqui o 40, já adiantei a fatoração. Lembrando, do lado direito da barra só pode entrar números primos. Hein? Então, fatorando aqui o 40, né? Transformando ele numa decomposição em fatores primos, eu tenho que 40 é igual a 2 ao cubo vezes 5. Agora, olhando para essa fatoração, vamos responder essas perguntas aqui. 7 divide esse número? 7 divide o 40? Aqui numa rápida observação no número fatorado, dá para ver que não, né? Porque eu não conseguiria simplificar aqui. Não existe um fator 7 para ser simplificado. Então, a resposta a essa pergunta aqui é não. E o 10 divide o 40? Bom, olhando para o número 40, pela regrinha de divisão, né, a gente já sabe que termina em 0, o 10 divide, sim, o 40.
Mas, se a gente observar mais atentamente a fatoração do número, eu consigo criar o número 10 utilizando essa fatoração? Aqui, os fatores dessa fatoração? Sim. 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1 é 10. Então, eu consigo simplificar por 10 esse número 40. Né? Por quê? Porque é possível escrevê-lo com os termos da minha fatoração. Tá? Então, de modo geral, os divisores de 40, eles são todas as combinações possíveis entre o fator 2 e seu expoente, multiplicado pelas combinações possíveis entre o fator 5 e seus expoentes. Né? Então, vamos lembrar o método aqui para encontrar os divisores de um número, né? Tendo a fatoração dele. Então, primeiro, eu vou tomar todas as possíveis potências que eu consigo escrever do fator 2 que aparece na fatoração aí do 40. Então, eu posso escrever 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 3. Para cada um desses fatores, eu posso combiná-lo com as seguintes potências de 5. 5 elevado a 0 ou 5 elevado a 1, que é o próprio 5. Para o 2 elevado a 1 também, eu posso combiná-lo com 5 elevado a 0, 5 elevado a 1. 2 ao quadrado, combino com 5 elevado a 0 e com 5 elevado a 1. Finalmente, 2 ao cubo, eu posso combiná-lo com o 5 elevado a 0 e com o 5 elevado a 1. Agora, vamos multiplicar os números que aparecem em cada caminho aqui. Ó. Então, 2 elevado a 0 vezes 5 elevado a 0 é 1 vezes 1. Isso dá 1. 2 elevado a 0 vezes 5 elevado a 1 é a mesma coisa que 1 vezes 5 dá 5. 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 0 vai dar 2. 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1 vai dar 10. 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 0 dá 4. 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 1 dá 20. 2 ao cubo vezes 5 elevado a 0 dá o número 8. E 2 ao cubo vezes 5 elevado a 1 é 8 vezes 5, dá o próprio 40. Então, esses são todos os divisores do número 40. Tá? É um método, assim, claro, dependendo do número, de quanto varia o expoente máximo aqui desse número, né? Os expoentes de cada potência prima, dependendo de quanto varia, fica uma conta grande, mas é um método certeiro, assertivo, de conseguir encontrar os divisores de um número. Então, respondemos já a parte da pergunta. Os divisores de um número, a gente usa esse método aqui para calcular, para encontrar quais são. Agora, eu apaguei aqui o fator 5. Então, aqui, para saber quantos são, é só usar esse método aqui. A gente chamava ele em aula, se eu não me engano, de método cebolinha, né? Porque os ramos dessa árvore aqui, de possibilidades, acabava lembrando o cabelo de cebolinha. Então, algum aluno já tinha comentado que era o método cebolinha. Agora, para saber quantos são, para responder quantos são os divisores de 40, eu posso fazer esse método e contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 divisores. Ou eu posso usar a fatoração. A gente já fatorou o número, então vou colocar aqui 40 é igual a 2 ao cubo vezes 3. Como a gente começa a contar as potências de cada fator primo a partir do zero, né? Ou seja, eu tenho quantas possibilidades de potência do fator 2? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Ou seja, a quantidade que aparece aqui
mais uma unidade. Aqui o 3 está elevado a 1, né? Quando não tem um expoente amostra, é como se fosse 1. Perdão, eu coloquei a faturação errada, que é 2 ao cubo vezes 5. Então é 5 elevado a 1. E quantas vezes eu tenho, quantas possibilidades eu tenho para o fator 5? Eu tenho 1, 2. 5 elevado a 0 ou 5 elevado a 1. Então, eu tenho essa possibilidade aqui, mais 1. Por isso que a gente pode considerar a quantidade de divisores de um número pegando o expoente de cada fator primo, então aqui, adicionando uma unidade a cada um deles e multiplicar esses valores. Fazendo esse procedimento aqui, eu vou encontrar quantos divisores tem o 40, porque na verdade estou vendo quantas possibilidades de ligações eu tenho, né? Em outras palavras, quantos caminhos nessa árvore aqui eu tenho. Então, seria 4 vezes 2, que dá 8, que é o que a gente contou aqui acima, 8 divisores. Se, porventura, aparece uma pergunta sobre a quantidade de divisores de um número, basta que eu faça esse procedimento aqui abaixo. É mais simples, né? Fatoro o número, adiciono uma unidade aos expoentes e multiplico esses valores. Tá bem? Agora vamos lá. Vamos começar a entrar no tema da aula mesmo, né? Sobre os divisores comuns de 2 ou mais números. Então aqui eu já listei, para poupar um pouco o nosso tempo, né? Os divisores de 50 são 1, 2, 5, 10, 25, 50. Os divisores de 20 são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Quais são os divisores comuns a esses dois números? Então, ó, em comum eu tenho o 1, o 2, o 4 não, que não está aqui no 50, o 5, o 10, e acabou por aqui. Então, os divisores comuns aqui de 20 e 50, ou de 50 e 20, não importa a ordem que a gente fala, né? Vai ser 1, 2, 5 e 10. São esses números aqui. Os divisores de 4, do número 4, são 1, 2 e 4. Os divisores do número 9 são 3 e 9. Então, os divisores comuns aí de 1, de 4 e de 9 é somente o número 1, né? Só ele que aparece nas duas listagens. Então, é o número 1. Sempre que a gente tem dois números que o maior divisor comum entre eles é 1, a gente fala que eles são primos entre si. Tá? Então, sempre que aparecer esse termo primos entre si, já considera que o maior divisor comum, o máximo divisor comum deles é 1. E se fala que o maior divisor comum de alguns números for 1, a gente sabe que eles são primos entre si. Tá bom? Agora vamos tomar aqui os divisores de comuns a 15, 20 e 50. Então, ó, o 1 ele aparece aqui na listagem de todos os divisores. Aqui o 2 não aparece em todos, o 3 não aparece em todos, o 5 aparece em todos, o 15 não aparece em todos, o 10 não aparece em todos. Pronto. Então, os divisores comuns aqui de 20, 15 e 50 são os números 1 e 5. Tá? Então aqui eu fiz algumas observações sobre o conjunto dos divisores comuns a 2 ou mais números. Esse conjunto ele é finito, assim como o conjunto dos divisores de um número, o conjunto dos divisores comuns
naturalmente também vai ser finito. E, se a gente observar, não faz sentido a gente perguntar sobre qual que é o menor divisor comum de dois ou mais números. Por quê? Se a gente observar, o 1 sempre aparece nessa listagem, então seria uma pergunta de resposta pronta, seria sempre 1. Então não faz sentido a gente tratar desse caso. Agora, o que a gente pode tratar e verificar sempre é qual que é o máximo divisor comum de dois ou mais números. Então, a gente vai anotar aí o maior divisor comum como MDC, máximo divisor comum. Ele é o maior dos divisores comuns a dois ou mais números. E a gente anota, a gente registra esse termo, né? Se eu quiser saber o maior divisor comum de dois números A e B, eu vou escrever assim, MDC, entre parênteses, A e B. Isso aqui representa o maior divisor comum a dois ou mais números. Tá? Então, usando a simbologia que a gente está vendo agora, e os exemplos anteriores, qual que é o maior divisor comum de 20 e de 50? Vamos lá ver. O maior número que divide simultaneamente 20 e 50 é o número 10. Então, o MDC de 20 e 50 é o número 10. O MDC de 4 e de 9, a gente já viu que, como eles não têm divisores primos em comum, a gente fala que eles são primos entre si, ou seja, o MDC entre eles é 1. E o MDC de 15, 20 e 50, o maior número que divide simultaneamente 15, 20 e 50, é o número 5. Então, deixa eu colocar aqui o número 5. Então, a gente acabou encontrando aí, nesses casos, o MDC fazendo a listagem desses divisores, né, assim, que pode não ser conveniente, né. Então, vamos estudar aqui alguns métodos, são 2, para descobrir quais são os divisores, ou qual é o máximo divisor comum de dois ou mais números. Tá? Aqui eu peguei um caso com 2 números, 36 e 120. Aí o método da fatoração simultânea consiste no seguinte: consiste em a gente colocar aqui ao lado direito da barra de fatoração somente os divisores primos comuns aos dois valores. Tá? Então, por exemplo, os dois são pares, dá para dividir por 2. Vai ficar 18, vai ficar 60. Continuam sendo dois números pares aqui embaixo, dá para dividir por 2. Fica 9 e 30. Agora eu tenho um ímpar e um par, não dá mais para dividir por 2. Dá por 3. Então, dividindo aí os dois valores por 3, fica 3 e 10. Agora não tem nenhum valor primo que divide simultaneamente 3 e 10. Então a gente para aqui. Tá? Então, o método da fatoração simultânea para o cálculo do MDC, eu vou parar meu cálculo quando eu não conseguir dividir todos os números pelo mesmo fator primo. Tá? Eu tenho que poder dividir todos os números. E aí, uma vez acabada essa fatoração simultânea, eu multiplico esses valores. Então, o MDC aqui de 36 e 120 vai ser 2 ao quadrado vezes 3, que é o 12. Tá? Então, aqui é o 12. Agora, existe também o método da fatoração individual. Eu posso fatorar individualmente cada um desses números. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho a tela. Então, a gente está aqui no método da fatoração individual. Então, já adiantei a fatoração desses números aqui para poupar um pouquinho de tempo. Vocês sabem fazer essa fatoração. Aí, observando a fatoração aqui do 36, apareceu 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E a fatoração de 120 apareceu 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Né?
Então, lembra, eu quero achar o maior divisor comum desses números, né? Se eu pensar aqui no número 5, o número 5 naturalmente divide 120, porque ele aparece na fatoração aqui. Mas ele vai dividir o 36? Não, né? Porque aqui não tem o 5, né, na fatoração do 36. O 36 não é múltiplo de 5, portanto o 5 não divide o número 36. Tá? Então, o que a gente vai fazer olhando para a fatoração individual de cada um desses números? A gente vai pegar os fatores que aparecem em comum. Então, por exemplo, aqui aparece o fator 2, aqui também aparece o fator 2, aqui aparece o fator 3, aqui também aparece o fator 3. Então, vou tomar esses dois valores, 2 e 3. Porém, aqui aparece ó, o 3 ao quadrado e o 2 ao quadrado. Aqui aparece o 2 ao cubo e o 3 com expoente 1. Né? A gente tem que tomar sempre os fatores comuns com o menor expoente. Tá? Então, o menor expoente que o fator 2 aparece é o 2. E o menor expoente que o fator 3 aparece, olhando para cá e para cá, é o expoente 1. Então, o maior divisor comum aqui vai ser 4 vezes 3, que também deu o número 12. Tá bem? Então, são esses métodos aqui que a gente vai estudar, vai levar em conta para achar o MDC de dois números, tá bom? Espero que vocês tenham lembrado e que tenham aproveitado a aula. Então agora, para encerrar a aula, só vamos aqui até a nossa saudação inicial e marcar como feito. Senhores, obrigado pela atenção, espero tê-los ajudado. Um grande abraço, bons estudos.